Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e comentar o problema 2.119 do livro de Estática, que diz o seguinte: determine o momento da força de módulo F em relação ao ponto O. Para o caso A, quando a força F é aplicada no ponto A, que está aqui ele, né? E para o caso B, quando F é aplicada no ponto B, tá? Então vamos aqui começar lembrando que o momento de uma força é obtido por R vetor F, onde R é um vetor que localiza o ponto de aplicação da força com relação ao centro de momentos, né, o centro de rotação. E o F é a forma vetorial da força. Tá? Então, para o caso A, nós precisamos escrever o vetor RA, que eu vou definir aqui dessa forma, né? É um vetor ao longo do eixo Z. Tá? Esse é o vetor mais simples que eu posso escrever para localizar o ponto de aplicação de F com relação ao ponto O, né? Lembramos que F é um vetor deslizante, então ele pode ser aplicado ao longo de qualquer ponto, né? Pode ser aplicado em qualquer ponto ao longo dessa linha vertical aqui, tá? E eu vou escolher o vetor R de tal forma a simplificar meu trabalho, de tal forma a que ele tenha o menor número possível de componentes. O vetor R candidato a isso é esse vetor que está em cima do eixo Z, tá? Ele só tem uma componente Z, as componentes x e y vão ser zero, tá? Então eu posso escrever o vetor F como sendo o módulo dele multiplicado por um vetor unitário que define sua direção e sentido. Como ele está ao longo do eixo Y, então o vetor unitário que define sua direção é o J. E o sentido negativo porque ele está apontando para baixo, enquanto que o Y cresce para cima, tá? Então, o vetor F é igual a F na direção menos J. E o vetor R é L, que é o comprimento dele, né, que é essa distância, multiplicado por K, o vetor unitário que define o eixo Z, tá? E aí, o produto vetorial me dá o momento, produto vetorial de LK, vetor menos FJ. K vetor J dá igual a menos I. Com o sinal de menos, dá mais I, tá? Então, o momento da força F, no caso A, com relação ao ponto O, é igual a F vezes L na direção I, tá? Que momento é esse? É esse momento aqui, ó, que eu estou chamando de mx igual a FL, tá? Ele é um momento no sentido anti-horário com relação ao eixo x, tá? Então você observa que essa força F aqui, ela tende a girar esse objeto no sentido anti-horário com relação ao eixo x. Ela não provoca rotação com relação ao eixo y, nem com relação ao eixo z, tá? E no sentido anti-horário, então, aparece um sinal aqui de positivo. Já na parte B, nós vamos escolher um vetor RB, o mais simples possível, né? Então, vou escolher um vetor RB dessa forma, que vai me dar duas componentes, né? Uma componente em Z e uma componente em X, já que esse vetor está no plano XZ, tá? Não vai ter componentes em Y. E aí, o vetor F, né, é o mesmo, da mesma forma vetorial, F na direção menos J, e o vetor RB é D na direção menos I, né? Porque o x cresce para cá e o vetor R está no sentido contrário, então é D na direção menos I, então menos D vezes I, mais o mesmo LK que a gente já tinha do vetor RA. Tá? Então, fazendo o produto vetorial agora, nós temos, certo? Esse vetor, esse, e vetor J é igual a K, mas tem um sinal negativo aqui, e K vetor J, a gente já viu isso, né? É igual a menos I, mas tem um sinal negativo aqui também. Então, o momento fica F vezes L na direção menos I, né? Então, menos aqui com menos dá mais, então dá o mesmo FLI, certo? Que a gente já tinha obtido antes, mas agora eu tenho um I vetor J dá igual a K, certo? Sinal menos com sinal menos dá mais, eu tenho um F vezes D na direção K. Tá? Então, observe que a mudança dessa força dessa posição para essa posição, o momento mx, ó, continua o mesmo. Então, essa força F aqui no caso B, ela gera o mesmo momento em torno do eixo x. Mas esse deslocamento aqui, ó, esse deslocamento faz aparecer um momento em torno do eixo Z, tá? Um momento em torno do eixo Z, que é um momento no sentido anti-horário também. Então, se você ver se essa força aplicada aqui, ela vai tender a girar
esse tubo no sentido anti-horário com relação ao eixo Z. Então a gente aparece um momento mz, está errado aqui, um momento mz igual a F vezes D no sentido anti-horário, ou seja, positivo, como a gente está vendo aqui. Tá bom? Então é isso e até a próxima.